Gênesis 28, a partir do 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. E tomou o quê? E a pôs sobre cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Eis que era posta na terra uma escada, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, a darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te faça feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos no 15, após mim. E eis que estou contigo. Pode melhorar. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Eu achei lindo isso aqui, porque o diabo, ele trabalha 24 horas para desfazer o que Deus fala. Mas olha o que o Senhor falou: não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer na tua vida. Quem acredita nisso? Assenta glorificando a Deus. Que você seja abençoado, a igreja seja abençoada pela leitura da palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar debaixo desse tema: Deus transformando pedra em escada. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga: Deus transformando pedra em escada. Deus, vírgula, transformando pedra em escada. Com Deus é assim: Ele faz sair da pedra para a escada. Você pode repetir essa frase? Levanta a mão e diga assim: com Deus é assim: Ele te faz sair da pedra para a escada. Aleluia! Quem acredita que Deus vai fazer isso na sua vida? Quando Deus tem um plano na vida de um homem, de uma mulher, mesmo na situação mais difícil que você estiver vivenciando, é isso que Deus faz. Deus cria o acesso que você por si só nunca teria. Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente consegue o que nós jamais conseguiríamos sem a ajuda de Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, Deus, Ele nos dá acesso a coisas, a situações, a vitórias, a benefícios, a conquistas que jamais nós teríamos acesso se não fosse a mão dele e o favor dele a nosso favor trabalhando. Amém? Então essa noite para mim não é mais uma noite. Essa noite para mim é uma noite muito especial. Por quê? Porque há muitas vidas aqui
que Deus vai fazer isso na vida delas. Amém? Essa noite é muito especial, porque não é só para mim, ela é especial para muitas pessoas que estão aqui, para muitas vidas que estão aqui. Eu sinto que Deus tem plano para pessoas específicas que estão aqui nesse culto essa noite. Será que é você? Será que é você? Aleluia! Quem sente que Deus tem algo pessoal para você, levanta a tua mão e dá um glória a Jesus bem forte. Por que eu digo isso? Porque há projetos de Deus que são para pessoas específicas, não é? Deus, a salvação é para toda a igreja, não é? O céu é para todo aquele que aceitar a Jesus como Salvador e permanecer no seu caminho. Mas há projetos de Deus que são para pessoas específicas. Por exemplo, João Batista, não é? Foi algo especial que Deus fez na vida dele. Ele foi uma pessoa que Deus tinha um plano específico com João Batista. Deus chamou Zacarias e Isabel, sua mãe, e falou: olha, esse menino vai ser consagrado, esse menino vai ser profeta, esse menino vai ser um homem de Deus, ele não vai viver como vive as outras crianças, ele não vai vestir as roupas que os homens vestem, ele não vai comer a comida que os homens comem, ele vai ser consagrado ao Senhor, separado, porque ele vai ser o precursor, e é ele que vai anunciar o Filho de Deus, o Salvador, a este mundo. Então, um plano específico, né? Quando Deus se apresenta a Maria, ele também tem um plano específico para Maria, né? Salve agraciado, o Senhor é contigo, não é? Porque você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. A força, o poder, o Espírito Santo vai te envolver, vai descer sobre ti, você vai ser concebida pelo Espírito Santo, e aquele que de ti há de nascer será chamado Salvador do mundo. Projeto específico para com Maria. Rebeca, não é? A mãe de Jacó, não é? Ela também teve um plano específico da parte de Deus. O ventre dela se tornou um ringue, dentro do útero dela, não é? Se estabeleceu um campo de batalha. Lá no interior dela, duas crianças brigavam, não é? Jacó e Esaú. Esaú saiu na frente, mas Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú, não é? Porque os dois lutavam, não é? Para ver quem seria o líder, não é? Então Jacó, ele já nasceu sendo um batalhador, um lutador. Jacó tinha desejo de vencer. Levanta a mão e diga: Jacó era batalhador, era lutador. Jacó tinha desejo de vencer. Pergunta para alguém que está perto de você: você tem desejo de vencer, irmão? Aleluia! Então Jacó, ele é batalhador, ele era batalhador, ele era lutador, e ele era cheio de desejo de vencer na vida. Ele demonstrou isso pelo menos em 3 ocasiões. Primeiro, no nascimento, não é? Ele não nasceu primeiro, mas nasceu garrado, não é? Eu queria ser o primeiro, não é? Segundo, ele demonstrou que era um batalhador, um lutador que tinha desejo de vencer, quando ele comprou o direito da primogenitura do seu irmão. Não estou avalizando a expertise de Jacó, mas eu estou destacando a luta dele, a batalha dele, o desejo dele em vencer, não é? Terceiro, ele demonstrou que era batalhador, lutador e que tinha desejo de vencer, quando ele tomou a bênção de Esaú. Esaú muito lento, Esaú muito mole, Esaú muito devagar. Ele foi mais esperto, teve a ajuda de Rebeca, sua mãe, não é? E quando Esaú chegou para receber a bênção, Jacó já tinha sido abençoado. Amém? Glória a Deus. Isso aqui já fica para nós uma lição. Crente que não é lutador, crente que não é batalhador, crente que não tem desejo de vencer, pode perder, e perder muito.
Amém? Mas vemos então, é isso que eu quero pregar, a viagem de Jacó de Berseba a Harã. E os historiadores, os estudiosos vão fazer o cálculo dessa viagem de Berseba a Harã, e segundo eles são 740 quilômetros. Embora eu já estive lá, não tenho essa noção, mas de camelo, essa viagem de 740 quilômetros, segundo alguns estudiosos, levava de 30 a 40 dias. De jumento, demorava cerca de 25 a 30 dias. Não tinha como fazer com menos dias, E 740 quilômetros de a pé, que foi o caso de Jacó, com certeza demoraria mais, seria mais, principalmente da forma como Jacó viajou, partiu, sem proteção, sem nenhuma segurança. Então, a situação de Jacó, nesse texto de Gênesis 28, nesse contexto da história narrada por Gênesis 28, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque Deus tirou Jacó do pai, Deus tirou Jacó da mãe, Deus tirou Jacó da riqueza, Deus tirou Jacó de tudo que ele possuía, e ele partiu sem nada, só com a roupa do corpo e um cajado na mão. Vou repetir, ele partiu sem nada, só com a roupa do corpo e um cajado na mão. Aleluia! Então ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, a riqueza, porque Isaac era muito rico, mas ele teve que deixar a herança toda para trás, E ele estava ali agora perdendo tudo, ele estava absolutamente sem nada. Estava ele e o deserto, e ele não tinha mais nada a não ser um cajado na sua mão. Eu não sei qual é a sua situação aqui esta noite. Pode ser que você esteja em um deserto, pode ser em que você esteja numa situação semelhante a Jacó, mas o Deus de Jacó te visita hoje, e o Deus que abençoou Jacó te abençoa hoje também. Quem recebe essa palavra da parte do Senhor? Agora, interessante que eu vejo na viagem, em todo esse contexto, Deus esperou Jacó cansar da viagem. Deus esperou Jacó cansar naquela viagem. E quando Jacó estava exausto, ele parou no deserto, E Deus esperou aquele momento de desespero, quando ele estava exausto, cansado, arrasado, triste, angustiado, sem saber o que seria da vida dele, Deus esperou toda aquela situação acontecer, e quando Jacó então não aguentava mais, certamente com muita fome, talvez com sede, ele pega uma pedra daquele lugar, coloca como travesseiro, como cabeceira, deita a cabeça sobre aquela pedra. Mas quando ele deita a cabeça sobre aquela pedra, Deus esperou toda essa situação para colocar a escada, para ajudar Jacó e para abençoar Jacó. Por quê? Para nos ensinar. Você entende isso? Aleluia! Pega na mão de alguém, me ajude e diga assim: Deus espera o pior momento para colocar a escada na tua vida. Quantos acreditam que hoje é dia de Deus colocar a escada na tua vida? Quantos acreditam que Deus está colocando uma escada que vai dar acesso à sua vitória e àquilo que você precisa? Amém? Recebe essa palavra da parte de Deus. Deus está colocando escada para alguém aqui essa noite. Eu vou repetir: Deus está colocando uma escada para alguém que está aqui esta noite. Por quê? Porque o socorro é de Deus. É Deus que socorre o homem, Deus é que levanta o homem, Deus é que abençoa o homem, Deus é que cria o acesso para aquilo que está inalcançável na sua vida.
Amém? Talvez você está desejando, sonhando, buscando algo muito grande, muito alto, muito difícil, não é? Inalcançável para você, mas Deus coloca a escada hoje que vai te dar acesso e você vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Amém? Exemplo, Davi estava escondido pelo pai, pela mãe e pelos irmãos, mas foi chamado por Deus para receber a unção de rei, não é? Eu quero dizer da parte de Deus aqui esta noite, sem medo de errar, há ungido de Deus que estão aqui esta noite, mas que ainda está escondido. É igual um Davi, ninguém sabe, mas você é ungido de Deus. Ninguém acredita, mas você é ungido de Deus. Aleluia, ungido de Deus que ainda não está no lugar que Deus tem para você, mas Ele vai te colocar. Vou falar de novo, tem ungido de Deus aqui que ainda não está no lugar que Deus tem para você, mas Deus vai te colocar. Aleluia, quem vai te colocar lá é Deus, quem vai fazer a obra é Deus. Amém? Eu preciso dizer que nesta igreja ainda tem ungido aqui que ainda vai aparecer. Vocês vão ver Deus levantar ungidos aqui e você vai pensar assim: meu Deus do céu, mas esse irmão estava com a gente aqui e a gente não sabia, essa irmã estava com a gente aqui e a gente não sabia. Irmãos, o Espírito Santo é que dá unção, é Deus é que coloca a escada, é Deus que desce a unção, é Deus que levanta, é Deus que usa, é Deus que capacita, é Deus que enche do Espírito Santo e é Deus que dá os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Davi lutou com o gigante Golias e venceu, não é? Mas para ele lutar, Davi teve que dar o testemunho para Saul de quem era ele, porque Saul não acreditou nele, não é? E quando ele contou o testemunho para Saul, Saul disse assim: não, então pega minha armadura e vai lutar com ele. Mas Davi não usou a armadura de Saul, Davi não usou o escudo de Saul, Davi não quis usar a espada de Saul. Davi foi com o que ele tinha. Olha para mim, não usa armadura de ninguém não, não usa escudo de ninguém, espada de ninguém não. Vai com o que você tem, mas vai na força de Deus, vai na graça de Deus, vai na bênção de Deus, vai na sabedoria de Deus, vai no poder de Deus, vai na direção de Deus, e quem vai fazer a obra e vai te honrar é Deus. Amém? Pega na mão de alguém e diga: deixa Saul para lá. Diga: se a armadura dele fosse muito boa, Deus usava ele. Se a espada dele fosse muito boa, Deus usava ele. Se o escudo dele fosse muito bom, Deus usava ele. Mas Deus queria Davi. É você que Deus quer, é você, é com você que Deus conta. Amém? Tem alguém me ouvindo aqui essa noite? Aleluia. Interessante, irmãos, eu quero fazer uma observação. Você está me acompanhando o raciocínio? Olha aqui, com Deus não existe elevador. Você pode repetir essa frase? Acordou? Com Deus não existe elevador. Você pode repetir mais uma vez? Para quem quer subir com Deus, irmãos, você tem que esperar a escada. Diga assim: quem quer subir com Deus tem que esperar a escada. Aleluia. Irmãos, Davi foi ungido, mas demorou muito para ele subir no trono e assumir o trono e receber a coroa, não é? Deus foi colocando escada para Davi, e Davi foi subindo degrau por degrau. Aleluia. Hoje é a noite da escada de Deus para muitas pessoas aqui. Eu vou falar de novo: hoje é noite da escada de Deus para muitas pessoas aqui. Aleluia, aleluia. Eu vou profetizar para esse povo que veio aqui esta noite. Deus vai mostrar a escada para você, meu querido, minha querida. Deus vai te jogar da pedra para a escada. Ele vai pegar você da pedra e vai te jogar para a escada. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Comece a subir a escada de Deus hoje. Aleluia.
na mão de alguém e fala assim: faça igual Jacó. Comece a subir a escada de Deus hoje. Aleluia, aleluia, igreja. Irmãos, olhem para mim. Existem 2 períodos na vida do homem dentro do contexto dessa palavra que estou pregando. Quantos períodos? 2. Primeiro período, período da pedra. Segundo período, período da escada. Período da pedra é aquele período do sofrimento, que Deus te deixa no nada, que Deus deixa você perder tudo, que Deus deixa a gente ser humilhado, sentir como um lixo, sentir como nada. Isso é necessário para quebrantar o nosso coração. Mas depois vem o período da escada, o período do acesso, o período aonde começa as conquistas e as vitórias e os acessos de Deus. Aleluia. Por isso eu repito, é noite da escada de Deus para muitas pessoas aqui. Essa noite vai marcar o período, o término do período da pedra e o início do período da escada. Você acredita nisso? Quem acredita na palavra pregada, na palavra falada? Meus irmãos, eu vejo muitas escadas hoje aqui. Estou falando em nome do Senhor Jesus. Eu vejo muitas escadas aqui. Eu vejo Deus colocando escadas de diferentes naturezas na vida das pessoas aqui. Aleluia, acesso de vitória que Deus vai colocar. Aleluia, eu estou vendo escada. Aleluia, eu vejo a escada que Deus está colocando na vida de alguém para a vida financeira. A escada na vida financeira. Eu vejo Deus colocando escada na vida de outra pessoa, na vida espiritual. Eu vejo Deus colocando a escada na vida de outra pessoa, no sentido da vida profissional. Novos acessos vão surgir. Eu vejo Deus colocando a escada na vida ministerial de alguém aqui, e você vai começar a subir e crescer ministerialmente. Eu vejo Deus colocando escada na vida de pessoa que está com sentimentos totalmente destruídos, sentimentalmente destruídos, mas Deus está colocando a escada na sua vida sentimental. Eu vejo Deus colocando a escada na vida social de alguém aqui. Deus vai socializar você em um ambiente que você vai ser abençoado. Eu vejo Deus colocando a escada na vida familiar de alguém aqui. Haverá desenvolvimento, haverá cura, haverá comunhão na sua família. Eu vejo Deus colocando escada para te dar acesso de vitórias na sua vida. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e diga: só Deus. Não, fala mais forte, diga: só Deus tem a escada para a sua vida. Irmão, é tão verdade que eu estou pregando. Quem lembra de José, não é? Para José, Deus colocou a escada que deu acesso à cadeira de governador do Egito. Foi ou não foi, gente? Agora olhe para mim. É tão interessante a palavra de Deus, que cada coisa que acontecia na vida de José era um degrau que José subia na escada. Era ou não era, gente? Diga comigo: cada coisa que José vivia, diga, cada coisa que acontecia na vida de José era um degrau que ele subia na escada de Deus. Aleluia. Jogaram ele lá na cisterna, no poço, no fundo do poço. Era um degrau da escada. Venderam ele para a caravana ismaelita. Era um outro degrau da escada. Colocaram ele como um burro, como um cavalo, como um jumento no mercado de escravos do Egito. Era outro degrau da escada. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, que Potifar comprou ele. Era outro degrau da escada. Lá ele foi traído, caluniado. Era outro degrau da escada. Foi preso. Outro degrau
degrau da escada foi esquecido por mais de 2 anos pelo copeiro, outro degrau da escada, mas teve um dia que ele chegou no último degrau. Oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu te ajudar a entender a palavra. O que está acontecendo na minha vida e na tua vida, até aquilo que é de ruim para nós, é degrau da escada de Deus. Quem recebe essa palavra? Diga assim: eu quero ser um José, quero subir degrau por degrau até chegar no lugar que Deus quer. Amém? Então, para José, Deus colocou a escada de acesso ao governador do Egito. Para Eliseu, Deus colocou a escada de profeta presidente. Profeta presidente. Todo mundo que conhece a teologia do Antigo Testamento, que já estudou, sabe que existia pelo menos 4 escolas de profeta em Israel, e todas as 4 escolas, muitos profetas, não é? E naquela época estava todo mundo vocacionado para o ministério profético, muito mais do que o de sacerdote, não é? Aí Deus colocou a escada, mas Eliseu foi subindo degrau por degrau. Elias fez o teste com ele e disse: fica aqui, não é, em Gilgal, que o Senhor me enviou a Betel. Ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Eu vou para Betel também. Chegou em Betel, Elias testou ele outra vez: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu vou também com o Senhor para Jericó. Foi para Jericó. Chegou em Jericó, Elias testou ele de novo: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu vou para o Jordão também. Chegou lá, Elias atravessou, ele atravessou junto. Quando chegou no topo da escada, Elias falou: pede o que você quiseres, porque vai ser seu. Você venceu, você chegou no topo da escada. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pega na mão de alguém e pergunta para ele: ô Eliseu, você vai chegar no topo da escada ou vai parar antes? Não, pergunta para outra pessoa agora: vai chegar no topo da escada ou vai desistir antes? Irmão, olha para mim, olha para mim. É uma analogia que eu estou fazendo, mas eu vejo que vamos para o Novo Testamento, que para Marta e Maria, o Senhor Jesus deu a escada da ressurreição de Lázaro. Deu ou não deu? Olha aqui, cada etapa na vida de Marta e de Maria era um degrau da escada da ressurreição de Lázaro. Cada fase mais difícil que elas passaram era um degrau da escada que elas subiam. Lázaro adoeceu, um degrau da escada, não é? Foi piorando, outro degrau da escada. Jesus demorou, outro degrau da escada. Jesus não chegou, outro degrau da escada. Lázaro morreu, outro degrau da escada, não é? Foi velado, outro degrau da escada. Jesus não veio, foi sepultado, outro degrau da escada. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, outro degrau da escada. Mas elas fracas, chorando, mas não desviaram do evangelho. E Jesus chegou e disse: aonde ele está? Aleluia, hoje é o topo da escada. Lázaro, sai para fora. Pega na mão de alguém, me ajuda a pregar, diga assim: olha, espera que a sua hora vai chegar. Irmão, olha para mim, tem gente aqui que está subindo a escada e não sabe. Vou falar de novo. Tem gente aqui que está subindo o degrau da escada que Deus já colocou na sua vida e você não sabe que está subindo. Fala assim para alguém: quem sabe você já está subindo a escada e não sabe, hein? Aleluia! Aleluia! Irmãos, Deus mandou eu pregar isso hoje aqui. Na realidade, vai ser esta a sua realidade: é da pedra para a escada. Aleluia!
A minha, a sua, a nossa realidade vai ser esta: é da pedra para a escada. A ascensão que Deus vai dar para a gente é inacreditável, mas quem for vivo verá, quem viver verá. Amém? Olha para mim, Deus está te tirando do período da pedra e te levando para o período da escada. Você acredita nisso? Quem acredita? Irmãos, Deus transformou a pedra de Jacó numa escada que tocava o céu. Eu vou repetir, Gênesis 28, 11 e 12. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, verso 11. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs como sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, não é? E dormiu, verso 12, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia! Olha a transformação que Deus fez no deserto de Jacó. Da pedra, a pedra virou escada. Vou falar de novo, a pedra virou escada. Vou falar de novo, até você dar glória. A pedra virou escada. Aleluia. Cada pedra que te atira, Deus está transformando em escada, em escada, em escada, em escada. Aleluia. Aleluia. Pega na mão de alguém e fala assim: a pedra virou escada. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui acreditam que na sua vida Deus vai transformar a pedra em uma escada? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu caminhar para o fim dessa palavra, que eu não quero passar do horário. A escada representa o acesso de Deus. A escada representa o que, meus irmãos? A partir da escada, Jacó passou a ter acesso que antes ele não tinha. Preste atenção. Após a escada, Jacó passou a ter acesso que antes ele não tinha, não é? A partir da escada, Jacó passou a ter acesso ao céu. A escada tocava, o pé na terra e o topo no céu. A partir daquele instante, Jacó passou a ter acesso ao céu. Antes, ele adorava a Deus, ele servia a Deus através do Pai. Agora, ele mesmo teve acesso ao céu. Quantos aqui querem vencer de verdade? Vencer de verdade. Primeira coisa, você tem que ter a escada de Deus para você ter acesso ao céu. Não precisa nem eu dizer, todo mundo aqui já sabe qual que é a escada que te dá acesso ao céu: Jesus Cristo de Nazaré. Quantos já tem a escada e já tem acesso ao céu? Aleluia! Então não fica usando a terra, não fica preocupado com o acesso da terra, com o acesso do homem, não, busque o acesso ao céu. Amém? Então Jacó, após a escada, passou a ter acesso ao céu. Segundo, após a escada, Jacó passou a ter acesso à fonte. Quando ele chegou, irmãos, em Harã, não é? Ele foi na fonte beber água. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem recebe a escada, que é Jesus Cristo, passa a ter acesso à fonte. Glória a Deus, meus irmãos! Glória a Deus! Glória a Jesus! A gente não vai buscar água em cisterna, a gente não vai buscar água em cisterna rota, a gente tem acesso à fonte. Aleluia! Pega na mão de alguém e diga assim: cuidado para não beber água de cisterna. Diga: de cisterna rota. Diga: você tem acesso à fonte. Aleluia! Quem aqui tem
acesso à fonte pode dar glória a Deus. Então, a partir da escada, Jacó passou a ter acesso, primeiro, ao céu, segundo, à fonte, terceiro, à família. É ou não é, irmãos? Lá ele conheceu Rebeca, não é? Ele recebeu uma família, foi morar na casa de Labão, se apaixonou por Rebeca. É verdade que Labão deu Lia, ele não achou ela muito bonitinha, mas tinha trabalhado 7 anos, falou assim: não, se tem que trabalhar mais 7 eu trabalho. Trabalhou 14 anos por Raquel, né? E lá ele teve acesso a uma família, né? Saiu de lá com 11, depois teve mais um, Benjamim, inteirou 12. Então Deus deu acesso após a escada a uma família. Aleluia. Olha as mulheres encalhadas e os homens encalhados. Deus vai te dar acesso a uma família. Quem recebe, gente? Aleluia. E não vai ser qualquer família, não, vai ser a família. Então, ó, após a escada, Jacó teve acesso ao céu, acesso à fonte, acesso à família, não é? A partir da escada, Jacó passou a ter acesso à provisão de Deus. Deus falou assim: olha, eu vou ser contigo, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou cuidar de você e não vou deixar você até que eu faça tudo que te tenho dito na sua vida. Amém? E a partir daquele instante, irmão, Deus deu casa, Deus deu comida, Deus deu roupa, Deus deu gado, Deus deu riqueza, Deus deu ouro, Deus deu prata. Todo jeito que fazia, a provisão de Deus chegava na vida de Jacó. Levanta a tua mão, porque a partir da escada Deus tem provisão para a tua vida. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém, profetiza para ele ou para ela e diga assim: em nome de Jesus, está chegando provisão de Deus para você. Amém? A escada é acesso à provisão de Deus. Quantos acreditam que Deus vai dar provisão? Mas quinto, após a escada, Deus deu acesso a Jacó à prosperidade. Diga comigo: prosperidade. Irmão, Jacó começou trabalhando de empregado para Labão. 14 anos ele não teve salário. Trabalhou pela roupa, pela comida e pela moradia. Depois de 14 anos, ele combinou o salário com Labão. E Labão mudou o salário de Jacó quantas vezes? Quem lê a Bíblia aí, quantas vezes? 10 vezes. Mas não tinha jeito. Quanto mais mudava o salário de Jacó, mais abençoado Jacó era. Porque Deus já tinha colocado a escada na vida de Jacó. E a escada dava acesso à prosperidade. Não é? Agora só as pretas é sua, Jacó, só nascia preta. Não, agora as brancas é sua, só nascia branca. Não, agora as malhadas é sua, só nascia malhada. Não, as listradas que é sua, só nascia listrada. Mudou o salário dele 10 vezes. Mas quanto mais mudava o salário, mais Jacó prosperava. Irmão, se a escada da prosperidade foi colocada na tua vida, não tem homem, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo que vai impedir a prosperidade de Deus na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Amém? Quantos acreditam que Deus vai trazer prosperidade? Em nome de Jesus. E por último, em sétimo lugar, para mim terminar, após a escada, Deus deu acesso a Jacó a uma liderança patriarcal. A uma liderança patriarcal. A uma liderança patriarcal. Ele se tornou o patriarca. O patriarca. Interessante, irmãos, interessante que na volta, o que aconteceu? Deus transformou o caráter de Jacó. Ele reconciliou com Esaú, passou a ter comunhão com o irmão, que era o único problema que ainda restava na vida de Jacó. E a partir daquele instante, Deus tocou na coxa dele e disse: você agora não é mais Jacó, mas você é Israel, e você vai ser o patriarca de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac,
e Deus de Jacó. Diga comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Gente, se você ler toda a biografia de Jacó, se você ler alguns livros apócrifos que conta detalhes da vida de Jacó, você vai entender que Jacó era hiper admirador de Isaac. E o interesse de Jacó pela bênção e pela primogenitura era tão grande, porque ele espelhava no pai. Ele queria ser como o pai, ele queria ser o sucessor do pai, e de fato foi. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Lembra a primeira vez que Deus falou com Jacó, aqui em Gênesis 28? O que Deus falou? Eu sou o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de teu pai Isaac. A partir de Jacó, Deus passou a se manifestar: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Jacó se tornou o líder, o patriarca que Deus queria que ele fosse. Eu profetizo, eu termino dizendo que você vai ser o que Deus quer que você seja. Você vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você vai conseguir aquilo que Deus já determinou para você conseguir. Você vai ser aquilo que Deus já determinou que você seja. Só quem acredita nessa palavra fica de pé. Pega na mão de alguém e diga: você vai ser. Pega na mão de uma pessoa e diga: você vai ser o que Deus quer que você seja. Diga: você vai chegar no lugar que Deus quer que você chega. Diga mais uma coisa, diga assim: você vai conseguir aquilo que Deus quer que você consiga. Em nome de Jesus. A mão no seu coração, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui esta noite, Pai, nós temos falado a Tua palavra, Deus, nós temos, meu Deus, expressado aqui a Tua palavra. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Pai, o Senhor colocou a escada ali na vida de Jacó, e o Senhor fez ele passar da pedra para a escada. Deus, e eu não falei essa palavra em vão, porque a Tua palavra diz que a palavra que sair da Tua boca não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Por isso, Deus, opera na vida do Teu filho, opera na vida da Tua filha, dos Teus servos, das Suas servas que estão aqui esta noite. Deus, eu declaro em o nome de Jesus, que cada um aqui, meu Deus, que serve ao Senhor, vai ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Meu Deus, vai chegar ao lugar que o Senhor quer que eles cheguem, e vai conseguir aquilo que o Senhor quer que eles consigam, porque a escada do Senhor vai nos dar acesso àquilo que nós jamais conseguiríamos sentir, o inalcançável, Pai, o Senhor vai nos dar acesso. Alai, Shurés. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão esquerda, fecha os seus olhos e diga glória, diga aleluia, diga uma palavra de adoração ao Senhor. Irmãos, olhem para cá. Quando Deus colocou essa escada na vida de Jacó e falou com Jacó que ia fazer tudo isso na vida dele, Jacó tinha muita coisa, irmãos. O que Jacó tinha? A roupa do corpo e um cajado. Eu acho que você tem um pouco mais do que isso. E se Deus fez na vida de Jacó, por que não pode fazer na sua vida? Amém? Se Deus foi poderoso para fazer na vida de Jacó, Ele é poderoso para fazer na minha e na tua vida também. Se você agarrar essa palavra se cumprirá na tua vida.
para a glória do nome do Senhor, para louvor e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?